Ciao a tutti! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre cidadania italiana. Quem tem direito? Quais os documentos você precisa? O seu ascendente italiano se naturalizou brasileiro? E agora? Você ainda tem direito ou não? Você pode ter direito à cidadania italiana por via paterna, por via materna, por casamento e filhos de uma união não matrimonial. Quais são os documentos que você precisa? Nascimento, casamento, óbito e CNN, certidão de não naturalização. Todos os documentos devem ser atuais, originais e sem erros de grafia. Agora eu vou explicar mais detalhadamente sobre quem tem direito. O lado masculino, via paterna. Machismo ou não, se de você até o italiano for uma linha reta de homens, por exemplo, o italiano foi seu tataravô, daí ele teve o bisavô, que teve o avô, que teve o seu pai, que teve você. Não tem problema, não tem limite de geração, desde você até o italiano. Se for o seu avô o italiano, seu bisavô, seu tataravô, não tem limite de geração, com linha reta de homens. Já a via materna, existe uma lei chamada Lei 1948. Ou Lei 1948. Eu vou explicar detalhadamente em outro vídeo, porque é meio grande. Então, se entre você e o italiano existe mulher na linha, por exemplo, você, sua mãe, sua avó e o italiano, assista o vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição para saber se você tem direito. Por casamento. O processo de cidadania por casamento pode ser iniciado tanto no Brasil como aqui na Itália. A diferença é o tempo para dar entrada no processo. No Brasil, você pode dar entrada depois de 3 anos de casado. Aqui na Itália, depois de 2 anos de casado, com residência fixa em algum comune. Filhos de união não matrimonial. Eles são reconhecidos como filhos naturais. Se o filho é menor de 18 anos, é bem simples. O genitor italiano deve atualizar o AIRE junto ao consulado italiano, enviando a certidão de nascimento da criança, que deve ser acompanhada de uma tradução juramentada. Agora, se o filho for maior de 18 anos, o processo é igual ao de tirar uma cidadania. Com a diferença que você não vai precisar dos documentos do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, você vai precisar só de você até o seu pai. Ou seja, certidão de nascimento, casamento, óbito e CNN. Naturalização. Muita gente pensa que não tem direito à cidadania italiana se o seu parente italiano se naturalizou. Então eu vou te dar uma boa notícia. Existe sim uma luz no fim do túnel. Você tem direito à cidadania se o seu parente se naturalizou, desde que ele tenha se naturalizado depois do nascimento do filho. Exemplo triste. O bisavô se naturalizou brasileiro em 1940 e o avô, o filho dele, nasceu em 1941. Então você não tem direito, pois o bisavô já era brasileiro e não mais italiano. Agora vamos lá, um exemplo feliz. O bisavô se naturalizou em 1940, mas o avô nasceu em 1939. Então, os filhos dele têm sim direito à cidadania. Vamos lá para um exemplo mix. O bisavô se naturalizou brasileiro em 1940. E ele teve um filho que nasceu em 1939 e um filho que nasceu em 1941. O filho que nasceu em 1939 tem direito. O que nasceu em 41 não tem. Meio louco isso, né? 2 filhos da mesma pessoa. Mas é assim, se ele se naturalizou, não tem o que fazer. Bom, um conselho que eu dou pra você, se você tá interessado em tirar sua cidadania, é quando você for fazer a busca dos documentos, antes de você começar a fazer a busca e traduzir, juramentar, blá blá blá, você vai fazer a busca da certidão de nascimento do italiano primeiro, porque é mais difícil de encontrar. E quanto mais dados você tiver, melhor. Nome completo, data de nascimento, dia, mês e ano, e cidade e província da onde ele veio. Eu recebo muitos pedidos de busca onde a pessoa tem o nome, o ano mais ou menos e a província. Por exemplo, Verona. Ele pode ter nascido na cidade de Verona como em qualquer cidade da província. Pensa, alguém chega pra você e fala: "Ai, tem como você achar a certidão de nascimento
do meu colega aqui é em São Paulo. Imagina, né? A cidade de São Paulo gigante como é, depois o estado de São Paulo, onde vai estar. Então vai ser demorado e muito custoso. E mais uma dica é, se você não tem essas informações, vai falar com algum parente mais antigo da sua família, porque geralmente os parentes mais antigos têm alguma informação, eles podem ter alguma história para contar, eles podem ter uma fotografia, que atrás da fotografia pode estar escrito o lugar que foi tirada, o ano, para você ter mais ou menos uma ideia. Ou ele pode ter algum diário, alguma agenda, alguma coisa vai ser útil. Parentes mais antigos geralmente têm muita informação preciosa. Além do que, nada mais legal do que ficar ouvindo histórias da sua família, de onde veio, o que fazia, como era, para vocês já entrando um pouco no climinha da família italiana. E é isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você checar se o seu italiano se naturalizou ou não brasileiro. Espero ter ajudado. Quem tiver alguma pergunta pode deixar nos comentários que eu respondo o mais rápido que eu puder. E buona fortuna a tutti, ci vediamo qua in Italia.